Joana d'Arc, segunda votação de ontem. Primeira foi a Anita Garibaldi, já foi a primeira aula, agora nós vamos falar de Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc para a Igreja Católica. Tá? Joana d'Arc é francesa, camponesa, foi canonizada em 1920. O que aconteceu com Joana d'Arc, né? Por que Joana d'Arc? Ela foi queimada em praça pública. Mas por que Joana d'Arc foi queimada e por que ela é uma santa? Bom, vamos lá. Joana d'Arc, desde pequena, filha de camponeses, né? Tinha visões divinas com São Miguel Arcanjo, Santa Margarida e Santa Catarina. Tá? Ela tinha visões. Essas visões, elas davam a conhecer um pouco do futuro. Tá? Essas visões divinas com eles. Ela cresceu, não muito, mas cresceu, e lutou na Guerra dos 100 Anos, que era França versus Inglaterra. Tá? Conheceu Carlos VII, antes de ser rei, e aí ela se vestiu com roupas masculinas, porque não ia lutar de vestidos, né? Se vestiu com roupas masculinas e foi guerrear na Guerra dos 100 Anos, foi muito feliz nas suas intervenções de guerra dentro da estrutura desta Guerra dos 100 Anos, e se tornou heroína nacional, conhecidíssima, tá? O que aconteceu? Houve um fracasso no cerco de Paris, que fez com que despencasse a popularidade dela. Bom, lutou tão bem, mas agora não conseguiu mais lutar, e agora nós vamos fazer o quê? Em 1430 ela foi capturada, foi entregue, estava sendo acusada de várias coisas relacionadas a cunho religioso, tá? Nós podemos até compreender aqui, historicamente falando, quando se fala assim, ela tinha visões com São Miguel Arcanjo, com Santa Margarida, com Santa Catarina, tá, tiraram ela para quê? Para louca, né? Ou, olhando para o contexto histórico, para bruxa. Por quê? Porque como é que eu vou ter visões com santos? Sou maluca ou sou bruxa? Certo? Dentro do contexto. Vamos voltar lá para nós estamos falando de 1430. Então nós estamos falando num contexto histórico. Outra, uma mulher vai lutar vestida com roupas masculinas. Para a época, simplesmente inenarrável, impossível, não pode. Como assim? Como é que ela vai se vestir com roupas masculinas? Mas pensa comigo, vai vestir as roupas da época com 7 saiotes embaixo da sua saia principal, vai montar num cavalo e vai guerrear na Guerra dos 100 Anos? E feliz guerra que foi para ela, porque ela se tornou uma grande líder dentro do contexto histórico da guerra. Tá? Bom, muito feliz nas campanhas militares, porém tinha sido presa, acusada, né, em relação a cunhos religiosos. Enfim, ela foi condenada à fogueira em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. 1431. Queimada em praça pública, como as bruxas eram queimadas na época da Santa Inquisição. Mesma coisa, mesmo julgamento, tá? Em 1456, a igreja resolveu revisar. A igreja e a justiça francesa resolveram revisar o julgamento dela. E aí descobriram que ela era o quê? Inocente. Não se passava de uma santa, de alguém que tinha recebido dons e dádivas divinas, que realmente tinha suas visões, tinha acho que alguma coisa meio anotada, e de bruxa ou de condenada passou a mártir e passou a ser santa e mais, padroeira da França. Tá? Em 1803, Napoleão Bonaparte declarou ela símbolo nacional de coragem, de bravura, de estrutura, de ser humano. Essa é Santa Joana d'Arc. O seu dia é 30 de maio e ela é padroeira da França. Mais uma guerreira que faz parte da história do mundo e que faz parte da história da Igreja Católica. Até a próxima!